Muito boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Telecultura na tela da Telecab Canal 10. Estamos ao vivo e você pode interagir conosco através do facebook.com/Telecab Canal 10 ou no nosso canal no YouTube, Telecab Canal 10. Aproveita, vai lá no nosso Instagram e nos segue. Telecab Canal 10 também. E tem o nosso site, que é o www.telecab10.tv. Lembrando que o programa Telecultura é de segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde, ao vivo, tá bom? Cada dia com um convidado diferente para você. E hoje o meu convidado, antes de apresentá-lo, eu quero colocar logo o Espaço Poesia, porque minha querida amiga e poetisa Fernanda de Saleitão vai declamar uma poesia para você, para brilhantar mais a nossa tarde aqui no Telecultura. Então, libera o VT Natan e vamos ver. Bem-vindos a mais um Espaço Poesia. A poesia de hoje é Calma Manhã, de Núbia Frutuoso. Depois de uma noite calma, o som da terra se levanta. Um novo dia me encanta para alegrar a minha alma. Busco em Deus regozijo e paz, Ele é minha inspiração. Minha letra e canção, sem Ele sou incapaz de amar, ter gratidão, gostar da simplicidade, não tolerar a maldade que faz mal ao coração. Deus, minha força e proteção, a Ele cedo ergo um altar para me abençoar com sua divina mão. Maria Núbia Medeiros de Araújo Frutuoso é pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado e pós-doutorado em educação pela Universidade Lumière em Lyon, França. Professora titular aposentada do IFPE, com atividade no programa de pós-graduação da mesma instituição, líder do grupo de pesquisa Educação e Interdisciplinariedade do CNPq IFPE, é poetisa e escritora de literatura infanto-juvenil. Até o próximo Espaço Poesia. Muito obrigado, minha amiga Fernanda de Saleitão. Como eu tinha dito, todas as tardes está aqui abrilhantando o programa Telecultura, declamando poesias maravilhosas. Muitíssimo obrigado, minha amiga. Um beijo no seu coração. E o nosso programa de hoje é com o psicólogo Edgley Campos, porque o tema é medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Então, vamos ver algumas dicas, algumas técnicas para poder falar melhor em público. Você que é super tímido ou super tímida, mas também tem a diferença de ansiedade para timidez, tá bom? Deixa eu ir aqui dar boa tarde para psicólogo Edgley Campos. Seja bem-vindo, Edgley. Tudo bom? Tudo bom, Renato. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, podendo falar para o público, né, e mostrar para eles que eles podem falar em público. É verdade, viu? É verdade. O Edgley já é parceiro nosso aqui do Telecultura. Todos esses temas, eu já ligo para Edgley, já mando o WhatsApp para Edgley vir participar aqui, tá bom? Você também pode tirar suas dúvidas participando através do nosso facebook.com/Telecab Canal 10 ou no nosso canal no YouTube, Telecab Canal 10. Chama o vizinho, né? Se tá todo mundo, o vizinho, o pai, a mãe, o irmão, o namorado, a namorada, o avô, todo mundo que tem vergonha, tem medo, não é nem vergonha, é medo mesmo, é pavor de falar em público. Nós vamos abordar esse assunto hoje. Primeiro, Edgley, eu queria que você me dissesse o que é ansiedade de falar em público. A ansiedade de falar em público, ela está muito relacionada a alguns gatilhos que a pessoa tem da sua história de vida, não é? Em algum momento você teve que apresentar lá na sua infância e ali travou,
ali você se sentiu julgado. Então, o falar em público, ele requer também um olhar social, que às vezes a gente tem esse medo de ser julgado. Então, esse medo de ser julgado, ele impacta e ele paralisa. E a gente tem que trabalhar um pouquinho dessa... Vamos explanar um pouquinho hoje sobre como destravar também. Com certeza. E eu estava conversando com você lá na sala aqui da Telecab. Qual era a diferença da pessoa tímida, da timidez para a ansiedade? Porque tem uma diferença aí, né? Isso. A timidez, ela pode ser que seja uma característica, né? Eu posso ser tímido, mas posso falar em público, não é? Mas a ansiedade, a diferença dela é porque você, de tanto projetar por meio da ansiedade, a ansiedade ela quer significar que você está projetando muita coisa no futuro e você fica meio que acelerado, e isso dá um nervosismo, né? Então, a ansiedade, ela pode vir de alguma coisa patológica, né? Você pode ter algo de trazer da sua patologia, do seu DNA, né? E essa parte da timidez é algo que você pode ser uma característica. Eu posso estar num grupo, mas eu também não gosto de me expor, é uma característica minha. E aí eu posso entender onde é que é minha característica, onde é minha necessidade. Isso aqui eu posso falar, mas isso aqui eu não gosto de estar argumentando tanto. Sim. Então, as pessoas têm que entender onde é que é o limite delas. Eu não preciso estar tentando me imaginar inserido num certo local e que naquele local eu tenho a obrigação de saber todos os assuntos, que eu tenho que falar de tudo. Então, a ansiedade ela causa isso, né? Porque eu fico sempre tentando me inserir nos lugares que, às vezes, eu nem preciso estar inserido ali naquele lugar. Então, a gente precisa entender como desligar esses fatores também. Quando a pessoa é tímida, Edgley, quase sempre, por exemplo, vai dar uma palestra, alguma coisa, ela consegue apresentar essa palestra, dar uma aula e tudo mais, mas a ansiedade, tem pessoas que ficam suando frio, ficam... Maria, tem até aqui alguns sintomas de algumas coisas, e realmente a pessoa tímida ainda consegue realizar algumas atividades. A ansiosa fica doente mesmo, chega a casos seríssimos, né? Isso, ela pode paralisar, né? Ficar petrificada diante daquela situação. E esse ponto que você pode dar o passo adiante é o conseguir desligar esse problema, esse passo da ansiedade, né? Essa ansiedade que você geralmente sabe do que vai falar, mas trava. Então, quanto mais a gente entender esse processo, mais a gente vai conseguindo dar esse passo para desligar. Quais passos podemos fazer para falar em público? Os primeiros passos, assim, os passos básicos. O primeiro passo é você entender o que plateia que você vai falar. Né? Observar um pouquinho que tipo de plateia que você vai falar. O segundo passo é saber como respirar. Porque muitas das vezes a gente quer falar algo diferente. Então, a gente acelera o tom de voz, a gente não consegue ter a noção do que a gente está falando. No final das contas, você não tem nem a noção do que você está falando. Então, você tem que parar, fazer esse trabalho mental mesmo, que o falar em público ele é o se expor, né? Então, cada vez que você vai se expondo, você vai lutando contra o automático. O automático vai querer te deixar sem respiração, vai querer te deixar travando suas memórias. E aí, no momento que você olha e diz, não, esse público aqui, eles... Um exemplo, eu estou falando para professores. Se eu estou falando para professores, eu posso trazer algum assunto da pedagogia. E o que se eu entendo da pedagogia, eu sou bom para falar sobre isso, né? Então, eu vou falar algo que eu tenho propriedade, eu não vou criar, eu não vou inventar nada, né? Então, geralmente, aquele público que vai estar querendo me ouvir, ele quer um conteúdo a mais. Às vezes, você acha que o que você sabe, a outra pessoa já sabe. Nunca se subestime. Outra coisa que a ansiedade faz que a gente se subestime, a gente acredita que a gente nunca vai saber de nada. Então, quando a gente se subestima, eu acredito que meus colegas aqui... ele já sabe também, então não vou falar. Então, quando você diz, não, eu
tenho propriedade do que eu falo. Eu atuo com isso todo dia. Eu, como psicólogo, também passo por isso praticamente sempre, né? Então, nesse passar por isso, a gente tem que sempre lembrar, não, eu vou falar aqui do que eu atuo com meus pacientes, da minha vivência de trabalho, então eu tenho propriedade do que eu vou falar. E aí, outro passo é ficar atento no como você vai falar, no seu tom da voz, no pausar ao falar, porque a gente, quando está ansioso, a gente quer falar quer acelerar a voz, né? E aí, esse acelerar a voz, no acelerar, consequentemente, você está sem respirar, não é? Isso. Aquele locutor, se você está falando no microfone, o locutor vai escutar logo a sua respiração. Isso. Respirando forte. Isso incomoda a pessoa que está ouvindo. Ela vai ficar prestando mais atenção no seu respirar do que no seu falar. Então, isso vai atrapalhar a comunicação. Então, a gente tem que sempre estar atento a esses detalhes. Aos pouquinhos, você vai pegando essa prática. Opa, como é que eu vou respirar? Como é que eu estou falando? Eu estou falando rápido? Eu estou falando muito devagar? O assunto aqui. Sempre lembre que você pode falar. Hoje, a melhor técnica de falar em público é você falar como se estivesse falando para um grupo de familiares, em casa, abertamente. Então, o público, as pessoas hoje, elas estão mais ligadas a um pouquinho mais da simplicidade, do você falando sobre você mesmo. Humanizar, né? Tá mais humano. Né? Tem cantos que a gente fala, certo? Tem que usar técnica, tem que falar. Mas, em um dado momento, você também pode trazer um pouquinho da sua particularidade, da sua individualidade. Isso é importante. Alguns profissionais querem impressionar os outros com medo do julgamento, né? Isso. E aí, nesse impressionar o outro, você traz uma linguagem muito coloquial, muito rebuscada, muito firme. E acaba não trazendo nenhum conteúdo, porque aquilo você se preocupou tanto em trazer palavras muito encaixadas, muito certinhas, que você, no final das contas, não se preocupou no seu bem-estar, no seu conforto. Você saiu daquele pontinho ali, né? Então, você ficou ansioso. Então, a ansiedade está muito ligada a você se expor de uma forma que você nunca se expõe. Embora isso temos que sair da zona de conforto, mas a gente tem que entender onde é o limite da nossa zona de conforto. Aí eu estou saindo aqui, estou falando de um assunto que eu nunca falei. Então, por que eu vou me arriscar aqui? Né? Verdade. Então, a gente tem que manter esse pontinho aí. Por exemplo, Edgley, faz de conta que eu sou ansioso, mas esse ponto assim de não poder falar em público, eu não tenho medo não de falar em público, apesar que eu sou tímido. Ninguém acredita, mas eu sou tímido demais. Mas eu não tenho medo de falar em público. Por exemplo, faz de conta que eu tenha esse medo de falar em público e à noite, por exemplo, eu vá dar uma palestra ou eu vá apresentar um trabalho na faculdade. Eu devo treinar em casa? Você até falou, mais ou menos, mas eu queria que você falasse mais sobre isso. Sim, é muito importante que a gente treine, não é? Porque você vai ter uma noção do tempo que você vai falar, porque isso é importante. A gente tem uma noção, se a gente tem um espaço, tempo, foi me dado 10 minutos para eu falar aqui. Então, esses 10 minutos eu vou fazer um programa. Se você tem segurança de seguir aqueles pontos, beleza. Mas nunca se detenha a ler um roteiro, porque público nenhum quer que você leia roteiro, quer que você fale de sua experiência. E em faculdade, o professor vai logo olhar assim. Esse cara não tem propriedade do conteúdo dele, ele está lendo. Né? Então, o treinar, o pegar um colega de sala, vamos ali para uma sala, vamos. Eu fiz muito isso na minha faculdade, não vou negar não. Ia para as pegava algum colega que eu percebia que ia apresentar comigo, tinha nervosinho, vamos botar um slide ali na outra sala, vamos apresentar aqui o que você tem. E aí aqueles colegas davam um show. Então, a gente sabe que se a gente tem propriedade, outro ponto, se você for escolhido numa faculdade para apresentar um certo trabalho, né? Ou na escola, você foi escolhido para falar daquele trabalho, os outros colegas não sabem que você vai falar daquilo, provavelmente eles nem puderam ter tempo de tem estudar. Aluno que é fora da curva, que não é normal, não é? Que vai ler o conteúdo de todo mundo. Mas tem a maioria dos alunos, dos colegas, eles vão ler só o dele também. E mal. Né? E mal. Então, o que você vai apresentar
é algo novo para todo mundo. O único que provavelmente sabe de alguma coisa é o professor. E ele sabe que se você passar daquela forma tranquila, ele vai achar bom, porque, opa, ele falou pelo formato dele. Pronto. Eu tenho uma dificuldade de decorar textos. Então, eu pego o corpo do texto e entendo como apresentar, como falar, e eu apresento do meu jeito. Sim. Não é? Porque eu já tenho essa dificuldade de decorar. Sim. Então, é um mecanismo de ajuda para você se sentir confortável, porque eu tomei posse do conteúdo, mas eu não consigo, ipsis literi, falar daquilo. Mas eu pego o corpo da situação e consigo replicar. E aí aquilo fica da minha forma. E aí eu tenho segurança. Opa, eu falei de uma forma diferente, eu fiz de uma forma diferente. Me diga uma coisa, eu devo observar a minha plateia? Com certeza, ali é o termômetro. Mas não dá mais medo, não? Dá, sim, mas outra coisa. Sentir aquele frio na barriga, sentir aquela emoção, ela é muito importante. Por quê? Se você não sente nada disso, seu ego deve estar muito inflado. Você deve estar uma pessoa muito segura. E as pessoas gostam de ver as pessoas como elas são. Sim. Não é? Eu tenho até o exemplo aqui. O Martin Luther King teve que apresentar um certo texto, né, na independência lá. E aí, naquele ponto em que ele teve que... A equipe de assessoria dele botou um texto lá. Ele começou a ler e todo mundo começou a achar estranho, todo mundo começou a perder estímulo daquela fala. Aí uma cantora chegou para ele e disse: Martin, você tem tantas oratórias bonitas, você sabe falar sem precisar disso aí. Aí, quando ele deixou aquele cronograma de lado e falou com a posse do que ele tem de falar, ele deu um show e ele conseguiu tomar conta daquela plateia, né? Então, a gente tem que sempre ter essa noção do que eu tenho de conteúdo. Eu não preciso... Eu tenho que estar de olho ali naquela plateia, no sorriso. Eu não posso ser espontâneo demais, mas também não posso ser fechado demais. Aquela palestra séria. A gente, como eu disse, as pessoas gostam de interpessoalidade, gostam de se sentir igual com você. Então, quando você tem esse patamar, você entra numa linguagem muito encorpada, de muitas situações científico, muito termo científico, às vezes, pronto, numa conversa como essa, o público pode ser que ele se afaste se eu trouxer muita linguagem muito científica, muito pontual. O que eu peço muito até para a Edgley, para o pessoal que vem aqui no programa, que eles falem a linguagem do povo. Eu quero que minha plateia são os nossos telespectadores, é o povo. E eu quero muito que fale a linguagem que eles consigam se identificar, né, na fala aqui. O tema de hoje é medo de falar em público. Você tem? Então, deixe seu comentário no facebook.com/telecabcanal10 ou no canal no YouTube, Telecab Canal 10. E meu convidado de hoje é o psicólogo Edgley Campos. Edgley, qualquer pessoa pode aprender a falar em público? Sim, qualquer pessoa. Até as pessoas que têm gagueira. Eu acho que eu sou um pouco gago. Então, todas as pessoas que têm a oportunidade podem falar em público, né? As pessoas ali... diferença da gagueira de vícios de linguagem, não é? Porque você falar... mas você está seguindo uma sequência lógica. O vício de linguagem, ele já atrapalha. Não é? E tem técnicas para você reverter. Não é? Aquela pessoa que vive falando né. O público, numa hora, ele vai parar de prestar atenção no que você está falando e vai começar a contar quantos nés você está falando. Nossa, e muito. Não é? E aí, o trabalho de desligar o vício de linguagem é você já pegar o feeling. Opa, falei um né. Então... Nesse contexto, eu posso falar outra coisa? Como é que eu vou inserir outra fala no lugar desse né? E aí você vai treinando. O cérebro ele é capaz de falar e você processar uma informação. Né? Mas isso é um exercício. Né? Não vai ser da primeira vez que você vai conseguir. Né? Mas você vai, aos pouquinhos, substituindo essas palavras. Esse né, gente, eu já contei tantas pessoas... Não vou nem comentar. Já assisti grandes palestras de grandes especialistas, de grandes profissionais
mas quando dizia né, eu falei, ixi. Mas isso tem a ver com nervosismo também. É verdade, né? viu? Às vezes a pessoa tá ali, tá numa situação, pode ser que não esteja num dia bom, isso às vezes também atrapalha, né? Porque a gente fica com um gatilho, com a situação problema e no fim da passando. E quando a voz fica oscilando, quando fala em público, o que fazer? Que de repente nós estamos falando assim, aí... Pronto, eu vou jogar de volta até para você. Você como um artista também, que eu sei que você é, você sabe que tem que fazer. Como é que faz os exercícios? Pronto. A oscilação da voz, ela tem muito a ver com você exercitar a respiração antes de começar a sua oratória. Então, você como artista deve saber. Explica aí como é que a gente faz. Com certeza, não, tem que respirar. Não. Mas tem exercícios, né? Tem muitas técnicas de respiração para qualquer coisa que você for fazer. Isso, né? Usar uma técnica de respiração. Você só baixa lá, no YouTube é só o que tem. Só o que tem bastante. Se você... eu queria uma técnica de como respirar. Ou você pode até procurar. Se você tem a oportunidade de ter um fonoaudiólogo perto de você, conhecido, ou na sua cidade, né? Então, procura um fonoaudiólogo, que fonoaudiólogos também ajudam muito nisso, nessa parte da fala, do você comandar a leitura, né? Então, isso é importante, a pausa e começar. E quem tem problema de dicção e precisa falar em público? O que é que precisa mais? Pronto. A pessoa que tem problema de dicção, aí volta até a retomar essa fala. É preciso ela ter essa noção de que se a fala dela atrapalha, se essa dicção dela é algo que ela tem como um problema, né? Se isso deixa muito nervosa, então se isso ela consegue até substituir o nervosismo sobre esse problema, ele atrapalha até das memórias como falar, então é importante procurar um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele vai ajudar você a entonar a voz. Aqui no Brasil, a gente tem muito ator português, né? E a gente vê esse cara, um dia desse estava falando em português, assim, aqui, e do nada o cara tá falando assim, igual com a gente, português brasileiro. É verdade. Né? Isso é a ajuda de um fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo também tem essa importância, né? De dar esse apoio no processo do como falar, do treinar, o exercício do respirar. Então, ele vai dar esse suporte também. Ai, que interessante. A pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego foi pega de surpresa e é pedido para falar em público. Nossa, é possível estar preparado em tão pouco tempo? Sim. Por quê? Me conte. Uma coisa sempre fica na sua cabeça. Se você foi em uma entrevista de emprego, toda empresa deve ter um site, deve ter algo lá que fale sobre a história dela. Como essa empresa começou, em que ano. Faça sempre isso. Busque um pouquinho da história dessa empresa, saiba um pouquinho dela, não é? Porque em caso aquele entrevistador pergunte isso, você pode falar sobre isso? Pegue tal tema. E aí você vai pegar uma informação lá do que você já leu, né? Você já se preparou antes, você já leu sobre aquela empresa e vai juntar com os valores. Essa empresa ela tem certos valores. Pronto, aqui eu estou na Telecab. A Telecab, o valor dela são pegar profissionais com responsabilidade, são profissionais que sabem falar. Então, a Telecab ela visa o público família. Então, esse olhar, né, eu tenho que ter da empresa que eu vou fazer. Então, quando eu falo isso, eu falo em público, eu vou falar naquela entrevista, eu posso colocar junto, né? O conseguir se sair bem no assunto é você pegar ganchos, mas sempre ter uma noção, né? De, aqui essa empresa fala sobre isso, essa empresa tem isso como norma, então eu vou incorporar aqui nesse processo de fala, né? E vai sem medo, né? Que você vai ver que você vai dar um show. Durante a pandemia, Edgley, nós estamos muito online, né? Fazendo chamadas de vídeo. Tem pessoas também que têm essa dificuldade de falar, mesmo estando em chamada de vídeo para milhares de pessoas. Eu queria que você dissesse não sei se existe diferença nessas chamadas de vídeo para falar em público presencial. De certa forma tem uma diferença, mas a gente pode usar a mesma ferramenta.
nesse período de pandemia, muita gente realmente começou a fazer seus trabalhos, suas apresentações de faculdade, suas apresentações de próprio trabalho, né, reuniões, começou a fazer de forma de videochamadas, né? Então, muita gente começou a conseguir falar, eu estou fazendo isso em casa, eu estou fazendo isso, né? Que você está numa reunião, você vai mostrar o que você está fazendo, né? Então, as pessoas conseguiram ali se expressar, né? Tem outras que realmente não conseguiram. Isso aí já é do problema da ansiedade, que aí já tem que procurar um profissional também para trabalhar a ansiedade. Sim. Né? Então, esse falar de forma virtual e falar em público, a gente pode usar até, como eu disse, essa ferramenta. Eu estou conseguindo falar em público, eu nem conseguia falar lá na faculdade, lá no meu trabalho. Então, por que eu agora vou retomar aqui no presencial? Como é que eu vou usar essa ferramenta? Aproveita a memória, não é? Às vezes a gente acha que uma informação está só num canto, não é? A gente pode pegar essa informação, eu consegui naquele certo dia fazer uma videochamada e conseguir falar com todos os colegas, não é? Embora a diferença da videochamada seja um pouquinho esse termômetro de estar olhando as pessoas. Né? A gente está ali olhando as expressões toda hora daquelas pessoas. Né? A gente está falando olhando no olho. A videochamada, você, de alguma forma, vai estar mais olhando para a câmera do que para os rostos dos telespectadores ali. Né? Então, vai usando esse artifício, quanto mais... Ou numa plateia, se você está falando numa plateia, às vezes uma coisa bacana, escolhe um dos 3 pontos da plateia, escolhe 3 pontos de pessoas que têm um certo olhar legal, estão ali simpatizando com você, olha para 3 pessoas e vai falando, tentando manter presença de palco, né? Aí você vai falando, olha, isso, vai lembrando do que você tem propriedade de falar, né? E fala diretamente para algumas pessoas, porque todo mundo vai ter a sensação de que você está falando com todo mundo. Isso. Então, você apontando para algumas pessoas específicas, as outras pessoas vão ter a sensação de que você está falando para ela, mas você foca e tira um pouquinho do medo de que você está falando para uma multidão de gente. Então, esse é um gatilho que a gente pode... Eu tenho uma dica também, gente. Eu faço teatro e tem a plateia da frente. Eu já digo que não é para olhar a plateia da frente, né? Nós que somos atores, que temos que interpretar, nós temos também que ter um ponto ali, tem que ser um olho vivo, né? Aqui, tô olhando aqui para a câmera aqui. E muitos dos teatrólogos, eles davam as dicas de nós olharmos lá para o final, para a última pessoa da plateia, também porque dá a sensação que tá todo mundo, você tá falando para todo mundo, mas aí você tá vendo a plateia inteira. Viu? É complicado. Eu não tava nem aqui, Edgley, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem pessoas que têm pânico, pavor deste instrumento aqui, ó. Microfone. Tem pessoas que falam excelente, muito bem, mas quando dão o microfone na mão, a pessoa muda, não quer mais falar. E aí, o que é que essas pessoas podem fazer, essas pessoas que têm medo de utilizar um microfone? Se ela tem medo, é porque ela já teve a experiência, não é? Então, a gente tem que desligar a experiência traumática. Provavelmente, a experiência traumática deixou ela com os gatilhos sendo ativados toda hora, né? Então, o principal fator é como desligar. O medo de desligar é, de alguma forma, se expondo. Se você trouxer aqui o primeiro vídeo que a gente trouxe, da primeira entrevista que você me fez, a minha mão devia estar assim. A minha até hoje fica. Se você quiser puxar aí na memória, vai estar assim. Até a minha respiração. Então, é treino, é exposição, é você tentar olhar e ver que esse objeto, ele é algo para sua voz ir até mais longe. Você transformar uma coisa que no gatilho é negativo numa coisa positiva. Isso aqui, esse instrumento aqui, ele faz com que... eu tenho a necessidade de fazer um anúncio. No meu trabalho eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que falar aqui para os colegas.
né? Embora tem muitas situações assim, você está num casamento de família, numa reunião de família, aí a pessoa chega, ei, não sei o que, fala aqui. Nossa! E aí, pum, aí como você disse, pode dar aquele branco. Mas aí, por isso que a gente nunca pode estar automático aí, em todo lugar. Se a gente está num ambiente, a gente tem que estar prestando atenção no que as pessoas estão falando. Você pode usar o gancho da fala da pessoa, né? Opa, a Renata estava falando aqui de falar em público. Então, eu vou puxar esse gancho dele. Ah, eu tenho dificuldade. Olha, gente, eu também tenho... E você pode trazer um pouquinho da sua personalidade para a situação, porque as pessoas gostam de ver pessoas como você. A gente pode mostrar a nossa fragilidade. Outro ponto que nos deixa nervoso, eu não vou pegar no microfone não, porque minha mão fica tremendo, as pessoas vão ficar rindo de mim. Deixa aí. Você está passando seu conteúdo, você está falando, está conseguindo falar, né? Então, deixa qualquer pessoa rir. A pessoa que está rindo, ela deve ser uma pessoa pior do que você. Com certeza, que está rindo. A pessoa que vai estar rindo, não é? Ela provavelmente não tem nem coragem de pegar no microfone também. Então, nunca se subestime. Esse é o ponto. Você não se subestimar. Se você pegou no microfone para falar, não é? Tente ver o conteúdo, não é? Às vezes, pronto, numa conferência, você está lá prestando atenção, aí quiseram que você desse uma palavra final de alguma coisa. Sim. Não é? E aí, por isso que a gente tem que estar atento ao contexto. Ah, os palestrantes ali falaram um pouquinho sobre esse tema. Eu posso pegar um gancho das falas deles, né, e falar um pouquinho e fazer meu resumo. Né? A gente não precisa ter um texto extenso, passar 2 horas falando, discussando. Às vezes, uma fala de 10 minutos faz a diferença. Verdade. Uma falinha curta faz toda a diferença. Você deixa a sua marca ali. Então, nunca esqueça. Você também é importante quando pega o microfone para falar, quando fala em público. É verdade. Edgley, mesmo com essas dicas, com essas técnicas que você está passando para os nossos telespectadores, elas não derem certo. Qual é o momento que a pessoa tem que procurar um especialista? Quando você vê que você paralisou e ficou muito fechado aquilo. Você, de alguma forma, ficou até muito triste por aquela situação, né? Que você se sentiu julgado, você se sentiu arrasado por aquilo. Procura um profissional para ajudar também a desligar, porque esse fator de se sentir ruim provavelmente tem um gatilho. Tem alguma situação por trás que deixou você traumatizado, né? E você ficou em dúvida de quem era você. Mas você tem que encontrar o seu eu, né? Voltar a encontrar o seu eu. Então, se esses impasses acontecerem, se você travou, se você... minha nova função que eu assumi no trabalho me exige ficar sempre falando para o público, para os colegas de trabalho, reunir eles e falar. Né? Então, procure um profissional para você continuar se expondo, você lembrar de quem é você, o que é que você precisa falar. Né? Então, é importante que a gente tenha esse... O psicólogo ele pode ajudar, sim. Né? A gente, nessa função terapêutica, a gente pode chegar lá e trazer um pouquinho do contexto, exercitar, entender o porquê dos gatilhos, o como a gente vai fazer exposição, né? Como treinar. Então, a gente vai fazendo esse passo a passo. A terapia também não é só para um processo de uma depressão, de um processo do passado, né? Pode ser um processo pontual. Eu cheguei na terapia que eu quero tratar isso, eu quero resolver esse problema que eu não consigo falar em público. Vamos lá, a gente vai trabalhar esse corpo dessa situação e vai botar em prática como lidar, né? Se você tem a necessidade de fazer e você quer fazer, primeiro tem que ter a força de vontade também, né? Então, se você tem a vontade de fazer aquilo, né? Você tem a necessidade de fazer, a necessidade às vezes faz com que a gente mude e a gente inove. Então, se exponha, não tenha medo. Então, quer dizer que a pessoa que está agora em casa, que perde a voz quando vai falar em público, quando fica suado, quando fica gelado lá, quando tem calafrios, chora, não dorme, quando sabe que vai falar em público no outro dia, no mesmo dia, daqui a um mês, daqui a uma semana, tem tratamento e tem cura para essas pessoas. Sim, tem cura. E tem exercícios para fazer também. Né? Aqui uma dica de um exercício bem bacana. Já vou até antecipar aqui. Vai. Você que precisa falar em público e às vezes tem que usar o microfone também, ou então a gravação, existe uma técnica para você. Você pode
tem que fazer com segurança, tá? Vai precisar de uma vela e fósforo para acender a vela. Você vai acender uma vela com um palmo, com muito cuidado, gente, viu? Você vai acender uma vela com um palmo de distância. Você vai tentar fazer um exercício de respiração, puxar pelo nariz e gradualmente você vai soltar pela boca e você não pode apagar a vela. Você não pode deixar apagar a vela. A vela vai ficar trêmula, mas aí você não pode apagar a vela, né? Puxa e vai soltando. Quantas e aí, vezes? Isso, um exercício de uns 10 respirações, dá um espaçamento, 3 exercícios de 10. É como se fosse até numa academia mesmo. Sim. Né? Então, e aí depois passa para um espaçamento de um braço. Distancia a vela de um braço, e aí você puxa o ar mais fundo e... Mas não pode apagar a vela. Você tem que ter o cuidado para não apagar a vela, que você vai trabalhar o controle da sua respiração. Quanto mais a gente aprende a controlar essa respiração, mais a gente vai saber, opa, eu consigo respirar e ter esse controle do meu diafragma. Você ter a fala diafragmal, que é importante também. A respiração é tudo, tudo, tudo. Ó, no próximo bloco nós vamos passar... Lembrando, gente, que crianças não façam isso em casa, da vela. Deixe para as pessoas maiorzinhas. Isso. Se for fazer, peça um auxílio de um adulto. Tá com bom? certeza, viu? O adulto tem que estar junto ali. Não pegue na vela nem no fósforo. Pelo amor de Deus, vai queimar tudo. Vamos para o intervalo. Na volta, tem os nossos telespectadores que fizeram perguntas aqui, mandaram perguntas para o psicólogo Edgley Campos. Ele vai responder, não é isso? Todas? Todas. É 1 milhão de pessoas. A gente volta já, não sai daí. Mais acessibilidade com toda a qualidade. Telecab TV e internet. Sua satisfação é o nosso prazer. Toda a confiança pra te oferecer. Telecab é pra toda a família. TV e internet mais perto de você. Agora você pode personalizar o seu combo com a velocidade de internet que você precisa. Travessa Pedro Amorim 115, Açu, Rio Grande do Norte. Telefone 84 3323 1212. Estamos de volta no programa Telecultura, na tela da Telecab, canal 10. Nosso programa está ao vivaço e você pode interagir conosco através do facebook.com/Telecab canal 10 ou no nosso canal no YouTube, Telecab canal 10. Nosso tema de hoje é: você tem medo de falar em público? E aí, tem ou não tem? Estamos aqui com o psicólogo Edgley Campos para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Dá uma piscadinha aí, Natan, por favor. Edgley, dá um tchauzinho pro pessoal que tá aqui. Tem um pessoal já aqui no nosso Facebook. A Ranilda Cavalcante, um beijo pra você lá da PAI, viu?
Minha colega de trabalho. Ranilda, minha amiga. Bernard Filho e Bel do Acarajé, um beijo pra vocês. Ela disse que tá boa tarde, anotando tudinho. Ela anota, ela sempre tá anotando as coisas. O Aloysio de França, lá da TV do Bem, Panguaçu. Ei, meu amigo Aloysio, que veio aqui, conheceu os nossos estúdios, tirou foto conosco. Participei da TV do Bem. Estou aguardando a sua participação. Ele disse que vai trazer aqui Madja e Marciele, cantando e falar de cultura. Que bacana. A Laide Souza está dando boa tarde. A Ranilda está dizendo boa dica. A Ranilda acho que também está anotando, né, Ranilda? Você que fala bastante em público. Bem interessante. Mas antes de ler o restante aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você quer ter a melhor TV e internet da sua cidade? Se você disser que sim, eu vou lhe responder. Então, vem para a Telecab! Solta Natan. Nós temos 5 pacotes fantásticos de internet via fibra ótica, de qualidade que cabe no seu bolso. Por exemplo, nós temos 50 mega por R$ 64,90 por mês, 100 mega por R$ 79,90 por mês, 150 mega por R$ 89,90 por mês, 200 mega por R$ 99,90 por mês e 300 mega por R$ 129,90 por mês. Se você preferir, nós temos 4 combos sensacionais de TV, mais internet, mais rádio. E tem uma novidade, você pode personalizar a velocidade de internet que você precisar. Por exemplo, nós temos o combo Master com 57 canais de TV, mais 19 canais de rádio. Aí você personaliza a velocidade da sua internet com 50, 100, 150, 200 ou 300 mega. Temos o combo Premium com 71 canais de TV, mais 19 canais de rádio. Aí você personaliza a velocidade da sua internet com 50, 100, 150, 200 ou 300 mega. Temos também o combo Ultra com 90 canais de TV, mais 19 canais de rádio. Aí você personaliza a velocidade da sua internet com 50, 100, 150, 200 ou 300 mega. E temos o combo Power, com 101 canais de TV, mais 19 canais de rádio. Aí você personaliza a velocidade da sua internet com 50, 100, 150, 200 ou 300 mega. Lembrando que aumentando a velocidade da sua internet também haverá um pequeno acréscimo na sua mensalidade. Consulte a taxa de instalação da sua cidade. Para maiores informações, é só você entrar no nosso site, que é o www.telecab.com.br. Também temos a nossa página no Facebook, que é Telecab. Nosso Instagram, Telecab TV e Internet. E o nosso WhatsApp, que é 84 33 23 12 12. 33 23 12 12. Para você ter a melhor TV e internet da sua cidade, vem para a Telecab! Deixa eu mandar um beijo especial para uma nova cliente da Telecab, minha prima, Nailohara Vanderlei, da Costa Vanderlei, está fazendo aniversário hoje, esteve aqui na Telecab, assinou a Telecab TV Internet e ficou muito feliz. Eu mais feliz ainda de encontrá-la aqui na nossa sede na cidade de Açu. Um beijo para você, Gildásio, o marido dela também esteve aqui, conheceu os nossos estúdios. Então, Naila, minha prima amada, feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muito sucesso, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Vou falar também, Natan, sobre os blogs, os nossos parceiros. Pode colocar aí. Pauta Aberta, que está sempre divulgando a agenda do Telecultura. Para você ficar por dentro de todas as informações de Açu e região, você se liga aí no Pauta Aberta do meu amigo Lúcio Flávio. E também tem o meu amigo Alex Silva, que é o blog Alex Silva Açu, também que está sempre divulgando nossa programação no site, tá bom? Para você também ficar por dentro de todas as informações de Açu, região do Rio Grande do Norte e do Brasil inteiro, você se liga no blog Alex Silva Açu. Obrigado, 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 viu? Gente, grandes parceiros nossos. Edgley Campos é o meu convidado, ele é psicólogo e o tema de hoje é
medo de falar em público. Nós temos aqui, Edgley, alguns vídeos que alguns telespectadores enviaram para a gente e vamos agora para você responder. Pode ser? Pode ser. Bota aí. Pode colocar o primeiro aí, Natan. Libera aí. Olá, boa tarde, Renato. Boa tarde, Edgley. Eu gostaria de saber quais fatores levam uma pessoa a desenvolver ansiedade e como saber que eu sou uma pessoa ansiosa. Isso, o fator de desenvolver ansiedade, você vai sempre perceber que a ansiedade ela vai trazer prejuízos, né? Porque tem a ansiedade boa, que faz com que você crie a expectativa de ir para um lugar bom, fazer coisas boas, mas a ansiedade que prejudica, ela vai sempre trazer alguma situação que você vai paralisar, em que você vai ter recorrentes coisas ruins. Então, se você percebe esse gatilho da ansiedade, né, procura um profissional ou então tenta se entender se essa ansiedade, como parar, como conversar com alguém para essa ansiedade ela ser regulada. Isso é importante, que a gente regule ou module essa ansiedade. A ansiedade é importante para a nossa segurança de algumas situações, mas em excesso ela sabota. Obrigado, minha amiga Ruth Clara. Um beijo para você, tá bom? Vamos agora para o Psicólogo Responde. Nosso quadro agora, o Psicólogo Responde. Libera o VT Natan e vamos ver. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos telespectadores do programa Telecultura. Boa tarde ao convidado, psicólogo Edgley. Fazer a pergunta sobre o tema ansiedade e falar em público. Edgley, existem técnicas para que a gente possa utilizar para quando for falar em público e superar essa ansiedade? Obrigado, abraço a todos. Isso. A técnica é aquilo que a gente falou um pouquinho no começo. Aprender a respirar, observar o público que você está falando e lembrar que você pode falar do que você tem propriedade. Se você tem propriedade de falar daquilo, não é? Vai lá e explica, né? Bota para fora o que você tem de conteúdo, não é? Não importa se você vai gaguejar, não importa se você vai ficar um pouquinho trêmulo, mas sempre dê esse passo para frente para fazer, não é? Sempre tente procurar fazer a exposição, não é? Quanto mais você vai se expondo, vai criando a dessensibilização. Então, isso é importante. A exposição e o olhar como modular o seu público. Isso é importante. Obrigado, Vaval Barbalho, meu amigo, que ela é músico, viu? Já cantou aqui, vai fazer shows depois da pandemia, viu? Já lhe convido para ir para um show lá do Vaval, meu amigo. Vamos agora para mais um vídeo. Libera o VT Natan, vamos ver. Olá a todos, sou Andriele Saraiva Tavares, sou professor e a pergunta é: como a ansiedade ela pode interferir na aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, né? E como a família e a escola podem estarem trabalhando essa questão, uma vez que é crescente, né, dentro das salas de aula o número de crianças e adolescentes que não querem participar, né, apresentando os trabalhos orais, não querem participar de eventos, né, que a escola promove, com receio, vergonha, né? Até porque sabemos que o ato de falar em público não é algo fácil, né? E agora com a pandemia essa situação se agravou mais ainda. Então gostaria, né, de saber como a escola e a família podem estar trabalhando essa questão da ansiedade, né, no contexto escolar e familiar. Boa pergunta, Isso. né? O primeiro passo, né, tem que começar também dos adultos, né, da parte dos adultos. É muito comum, e às vezes é um ato até involuntário dos professores, né? Às vezes aquele aluno de destaque, ele começa a se destacar, e alguns professores, no automático, não é por maldade, não é porque a própria rotina do professor hoje tem que dar conta de muita coisa, né? Então, às vezes aquele professor, sem querer, ele foca no aluno excepcional. E aquele aluno um pouquinho mais fora da curva, ele tem a sua deficiência, né? Tem um pouquinho mais de lentidão. Então, aquele aluno, ele pode observar, aquelas pessoas que têm mais ansiedade, né, foram aquelas pessoas que, de alguma forma, elas frearam, elas não tiveram tanta atenção do seu professor. Então, aquela criança, ela, de alguma forma, ela fica, vixe, o professor só tem atenção para aquela tal pessoa, aquele tal colega. Sim. Eu nunca sou visto. Ele tem essa sensação de que ele não é visto. Sim. Né? E que
Porque criança gosta desse tipo de reforçamento. A maioria das crianças elas gostam desse reforçamento de atenção, de ser acolhida, de ser ouvida e ser vista, né? Então, no momento que ela passa pelo processo de rejeição, não por maldade, lembre-se disso, eu não estou aqui julgando os professores, não. Estou dizendo que é algo que é muito real, não é? Então, às vezes, esses alunos eles ficam com essa deficiência, né, de atenção. Então, esse processo faz com que eles vão se fechando, vão achando, a autoestima deles vão diminuindo também, e aí eles vão perdendo esse gosto. Então, o primeiro passo é os adultos. E aí, o segundo passo é se incentivar, falar que ele é capaz, mostrar que ele também dá essa oportunidade. Às vezes, uma oportunidade não ajuda em alguma coisa, não é? Faz toda a diferença para aquele aluno que está ali mais no cantinho. Então, esse é um primeiro passo para perder a timidez, para esse aluno perder a timidez e começar a se expor mais no público. Pronto. Obrigado, Andriélio Tavares. Meu amigo, é professor excelente. Um beijo para você, Andriélio. Tem mais perguntas aqui. Pergunte para o psicólogo Edgley Campos. Libera o VT e vamos ver, Natan. Olá, boa tarde. Me chamo Lari Lima e sou criadora de vídeo no Instagram. Sabe aqueles vídeos engraçados? Seguinte, me dou super bem gravando os stories, falando com todo mundo. Mas quando eu me deparo com o público, eu não consigo, eu travo, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Por que isso acontece, hein? Me ajuda aí. Provavelmente, não é? Essa ansiedade tem um gatilho. Quando você faz seus vídeos, você não está exposta a um olhar crítico ali imediato, né? E aí, ao se expor no público, você tem a sensação de que está sendo julgada. Então, esse ser julgada pode estar muito ligado à sua autoestima também. Então, quanto mais você for se expondo e aceitando, eu sei que eu posso, eu sou capaz. Se eu produzo lá no... esse é aquilo que eu falo de usar a ferramenta que tem num canto e transpor para outra área. Então, a ferramenta que você usa lá, você é uma pessoa que faz conteúdo, você é capaz de fazer, você é alegre. Então, nessa sua alegria para a câmera, usa para o público. Faz aquela técnica também no público, não é? Se você estiver falando num público, foca numa pessoa que está mais alegre ali com você e fala com ela, não é? Tem como, e usa a dica também de Renato. A mais distante, você tem a sensação de que está falando para o público em geral. O público vai ter a sensação de que você está falando com todo mundo. Então, essas dicas são bem importantes. Né? Verdade. Lari Lima, um beijo para você. Muito obrigado pela sua participação. Ela faz uns conteúdos maravilhosos, tanto no Instagram como no TikTok, nesses aplicativos. Ela é muito engraçada. Eu queria que você visse. Você, quando vê, ela vai dizer, não, ela não é tímida, não. Ela não tem essa questão, né? Mas ela é bastante ansiosa, viu? Um beijo para você, minha amiga. Tem mais vídeo do telespectador aqui do Telecultura. Libera o VT Natan e vamos ver. Boa tarde, eu me chamo Nélio. Gostaria de saber o que fazer para manter a calma, né? Diminuir o nervosismo na hora de falar em público. Um abraço. E aí? Já falamos sobre isso, né? Manter a respiração, controlar esse exercício de respiração, faz um pouquinho antes de falar em público, não é? Escuta o que você está falando, sempre tente e lembre-se, fale do que você tem conhecimento, fale do que você já conversa naturalmente com as outras pessoas, não é? É que nem aquela conversa de mesa de bar. Se você tem essa lembrança de, eu converso tão bem aqui no meu grupo de amigos, tenta até trazer essa sensação que você está ali, fecha os olhos, quando você for falar um pouquinho antes, tem essa sensação de que você está ali numa roda de amigos e você vai falar para um monte de amigos que já sabem, que não vão te julgar, que não vão fazer piadinhas do que você está falando. Então, tenta ter esse olhar do todo como algo que vai ser bom, né? Então, isso vai desligando esse gatilho da ansiedade, viu? Isso aí. Nélio, um forte abraço para você, viu? Muito obrigado pela sua participação. Tem mais vídeo aqui perguntando para o psicólogo Edgley Campos. Libera o VT Natan e vamos ver. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Edgley.
Eu sou o Igor Burgos, do bairro Dom Eliseu. Minha pergunta é a seguinte: o fato dessa ansiedade se manifestar diante de outras pessoas é um indicativo de autoestima baixo devido a traumas passados? Com certeza, né? Provavelmente alguns traumas, né, da exposição, como eu te disse, geralmente as crianças elas são expositivas, elas são expansivas, né? E nessa expansão pode ser que tenha uma característica, né? Tem pessoa que tem a característica, como a gente falou, da timidez. Timidez é uma característica, não é uma dificuldade nem problema. Que quando ela tem a necessidade de falar, ela consegue se expressar muito bem. Então, a diferença desse outro gatilho está muito nesse processo de ansiedade. Quanto mais você entender quem é você, que frutos você é desse passado que passou por algum trauma de uma situação de exposição, né? Que geralmente, o se expor, o seu cérebro está com aquele gatilho sempre lembrando. Ele acha que vai acontecer de novo aquela situação ruim. O gatilho ele vai sempre querer fazer com que você ache que vai acontecer a situação ruim. Mas sempre que lembre, não vai acontecer nada ruim quando você falar. Você vai conseguir verbalizar tranquilamente. Então, hoje estamos trabalhando, acho que o mundo está ficando um pouquinho mais politicamente correto, né? Mais civilizado. Acho que muitas pessoas estão tendo um olhar mais de civilidade, né? De não chegar aí para vias de fato se você não falar algo que ela discorde, né? Então, a gente tem que ir um pouquinho... As pessoas... Então, mas é um pensamento que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, né? É uma cultura que a gente vai tendo que importar ou até colocar, que somos... A evolução humana tem que levar para isso, né? Pelo menos a evolução humana tem que levar para a gente desligar essa situação de que a gente vai apanhar porque a gente falou algo, que a gente vai sofrer uma retaliação porque a gente falou algo. Como foi o caso, a gente pode até lembrar aqui do filho da cantora Valquíria Santos, né? Que numa exposição de uma brincadeira, né? Outras pessoas fizeram mais comentários. E isso não freie vocês de fazer suas exposições, né? Porque com medo da pessoa que está lá do outro lado. Aquela pessoa do outro lado tem muito problema. Ela deve estar com a vida dela virada, ela quer... É a mesma coisa de um bullying. A pessoa que faz o bullying é uma pessoa que tem algum problema, né? Então, ela tem mais problema do que a própria pessoa que está sofrendo. Então, essa pessoa que dissemina coisa ruim, ela tem algum problema. Então, sempre lembra disso. Com certeza. Viu? Obrigado, meu amigo Igor, lá do Dom Eliseu, aqui na cidade de Açu. Tem mais perguntas, sim, para o psicólogo Edgley Campos. Libera o VT e vamos ver, Natan. Oi, Renato. Oi, Edgley. Boa tarde, meu nome é Breno. O que pode causar essa ansiedade em crianças? O que pode causar ansiedade em criança, como eu disse, é uma exposição negativa, né? Ninguém nasce com trauma. Ninguém nasce com trauma. Os traumas são colocados de acordo com o tempo. Então, quanto mais você lembrar, aquilo, viu? Você tem que sempre lembrar. Aquilo já passou, aquilo não vai mais acontecer. Vamos tentar, que a ansiedade está muito ligada a isso. A segurança da ansiedade, que vem do nosso primitivo, do nosso homem primitivo. Então, quanto mais a gente vai desligando esse processo de ansiedade, né? Porque a ansiedade ela é importante para a gente não sofrer de novo a mesma situação, né? Mas que a gente não deixe ela virar a verdade da vida. Porque se eu falar, vai acontecer alguma coisa ruim. Mas que se eu falar, eu posso melhorar ou modificar para alguma coisa melhor. Ou fazer uma coisa melhor. Então, esse é um ponto que vai desligando, viu? Breno, meu amigo, é filho do Igor, viu? Um abraço para você. Tem mais pergunta para o psicólogo Edgley Campos. Libera o VT, Natan, e vamos ver. Oi, Renato. Oi, Edgley. Boa tarde. Meu nome é Bruno. A criança pode ter essa ansiedade? Demais, hein? Eu já respondi. Isso. Sim, criança pode ter muita ansiedade. E essa ansiedade ela pode vir também com algumas patologias. E patologia, às vezes, uma coisa muito comum nas crianças, eu trato, né? É o TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. A criança que geralmente tem isso, a ansiedade dela é extremamente danosa para essa criança, porque
Se ela tem o déficit de atenção, essa criança ela vai ficar projetando. Você não pode nem dizer que vai amanhã a uma cidade vizinha com ela que... Não, ou então daqui uma semana a gente vai fazer uma viagem. Se você fala isso para ela, a criança começa a ficar ansiosa, nervosa, vai passar a semana tendo diarreia, vai passar a semana se tremendo, pensando nisso. Né? Então, sempre lembre que você pode desligar. Tem medicações também para essa parte do TDAH. Tem tratamento terapêutico para trabalhar esse TDAH, né? De você diminuir essa sua ansiedade, o transtorno. Né? Ele vai, de acordo com o que você vai trabalhando em terapia, você vai diminuindo e vai tendo sua vida normal de volta. Às vezes os pais, até sem querer, colocam tantas atividades para os filhos fazerem que, de repente, eles ficam sobrecarregados. São crianças, mas criança tem inglês, tem robótica, tem natação, tem balé, tem a escola mesmo, normal. Enfim, às vezes o pai, ele também acelera para que a criança já tenha ansiedade. Isso. Não Então, é? como eu disse, os Não gatilhos todos, são... até sem querer, né, Isso, Edgley? É sem isso. querer isso. Que geralmente é de pessoa para pessoa. Né? Não é uma parede que vai me deixar ansioso. Mas alguma ação de alguém me deixou ansioso. Então, aquilo vai sendo replicado. Então, a gente tem que sempre lembrar como desligar, como trazer uma nova informação para substituir aquela informação ruim. Valeu, Bruninho! Bruninho, que é irmão do Breninho, que é filho do Igor. Pronto, a família toda já fez a pergunta. Mas tem mais pergunta aqui para o psicólogo Edgley. Libera o VT Natan. Olá, boa tarde. Doutor, eu sou uma pessoa extremamente tímida e tenho um trauma de falar em público. Então, minha pergunta é, por que existe esse sentimento de medo e como superá-lo? Isso. Superar esses medos é importante, né? Quanto mais você, como eu disse, é o se expor. O se expor vai dando esse auxílio de superar esse medo, vai dando esse auxílio de como é que eu posso me encontrar nesse processo. Que aí você vai se encontrando, vai fazendo esse processo de desligar o gatilho. E se você não consegue sozinho, não consegue ter a resiliência, tem muitas pessoas que têm essa resiliência, ou às vezes vai descobrir só em terapia a sua resiliência, né? Então, procura um profissional da psicologia, procura um profissional até da fonoaudiologia, que também dá esse apoio também. Então, essa área clínica dá esse suporte, né? Para você entender que você é capaz de seguir em frente, você é capaz de lidar com as pessoas, você é capaz de se cuidar, né? Que às vezes quando você fala para o público, você está fazendo algo por você também. Então, quanto mais essa exposição, mais bem-estar. Vou falar até um segredo aqui de Nídia Menezes, que é nossa atendente comercial aqui na Cidade de Açu. Ela tem uma paixão por violão, para tocar violão. Todos os meus convidados que vêm com violão aqui, ela fica olhando, observando. Ela tem um violão. Será que não seria bom ela tocar mais vezes esse violão, usar o instrumento musical para tentar conter essa ansiedade? Isso. A ansiedade, ela pode ser desligada por meio de uma habilidade, não é? Porque a habilidade, como eu disse, a habilidade vai ser aquele ponto focal de uma nova informação que vai fazer substituir a informação ruim. Então, quanto mais você foca na coisa boa, mais coisas boas vão vir, consequentemente, porque você está focando na coisa boa. Se você focar na coisa ruim, você só vai achar que tudo é ruim. Né? Então, esse pequeno esforço para ir para a coisa boa, para fazer a coisa boa, aprender a tocar o violão, ou conquistar algo por você, faz totalmente a diferença do seu bem-estar, né? De você trazer o desligar de todas essas ansiedades. Pronto, Nídia, fechou agora. Vai tocar violão e pronto. E vai melhorar bastante essa sua ansiedade, viu? Um beijo pra você. Tem mais, né, Natan? Vamos lá, mais um vídeo. Edgley já tá olhando, também estamos atrasados, mas vamos ver mais um vídeo que mandaram aqui pra gente do Telecultura. Libera o VT e vamos ver. Oi, eu me chamo Gisele e eu gostaria de superar a minha ansiedade, porque quando eu sei que eu vou falar em público, eu já fico ansiosa, não consigo dormir, não consigo comer, e eu quero dicas de como superar a minha ansiedade. Eita. Eu sei que você é da área da educação, né? Então, importante a gente ter essa noção de que você, quando vai se expor, você vai falar em público, você vai falar, provavelmente estão pedindo para falar de algo que você
já sabe, que você já fez, né? Então, você não vai falar de algo que vai sair da sua linha de conforto, da sua linha... Se você é pedagogo, você não vai falar lá de uma situação, de uma construção, de uma... Não é? Geralmente, o assunto que é pedido para a gente conversar é aquilo que a gente sabe falar, né? Então, sempre que você for se expor, lembre-se que você sabe falar daquilo que vai falar e que ninguém ali que está ao seu redor é maior do que você. Outra coisa, não é? Porque às vezes a gente tem a sensação... Eu tinha isso na minha infância, eu tinha a sensação... Era real, eu me sentia pequeno. Eu tinha a sensação de que eu era pequenininho e as pessoas eram grandes. Pessoa da mesma estatura que eu tinha a sensação de que eu era pequeno. E aí depois, quando eu comecei a entender, todo mundo é igual a mim. Todo mundo tem o mesmo pensamento que eu e eu tenho a minha vivência de vida. Eu sou eu sou uma pessoa diferente, né? Qualquer pessoa é diferente da outra. Verdade. Então, o que eu tenho, que eu aprendi, o que eu absorvi, é diferente do que o Renato aprendeu, que ele absorveu. Então, a gente pode estudar a mesma coisa, mas cada um vai passar da sua forma. Então, lembra disso, você vai falar da sua forma e que as pessoas que estão ali não são maiores que você, viu? Então, lembre disso. Isso aí. Gisele, um beijo para você. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Tem mais, Natan? Pronto, tem mais um vídeo para o psicólogo Edgley responder. Libera o VT e vamos ver. Olá, Renato. Olá a todos que nos assistem hoje. Eu me chamo Mara Augusta, sou professora e arte educadora. E a minha pergunta sobre ansiosidade em falar em público tem tudo a ver com o meu contexto como professora, com o meu contexto em sala de aula. Eu escuto diversos depoimentos dos pais, dos responsáveis, também presencio na semana que vem prova, que vem trabalho, que necessita oralidade, que necessita que aquela criança fale em público aos demais, mesmo a gente se conhecendo, mesmo eles conhecendo todos os colegas da sala, eles têm tipo um bloqueio, eles ficam tão nervosos que se esquecem o que vão falar, o que vão apresentar. E eu escuto o depoimento dos pais que eles não chegam até a dormir de noite com tanto medo, com tanto nervosismo de falar errado, de não conseguir fazer a leitura coerente. Então a minha pergunta é, existe algum mecanismo, existe alguma coisa que a gente possa fazer para que esse meu aluno, na semana de prova, na semana de apresentar trabalhos orais, ele perca esse nervosismo, ele perca esse bloqueio e ele consiga falar em público? Essa é a minha pergunta e obrigada. Isso, é interessante. Os professores têm que estar muito atentos a esse passo, né? É aquilo que a gente até falou lá no começo, até como exemplo da faculdade, de você treinar. Você também pode pegar aqueles alunos e começar a fazer com que eles falem de algo que eles são bons em fazer, né? Todo mundo tem um desenho que goste, uma coisa que gosta de fazer, uma viagem que já fez. Então, esse começar a expor eles pelas coisas que eles gostam, não é? O professor vai ter esse termômetro se aqui ele tem a característica de timidez ou se é medo ou autoestima baixa. Dá para ter essa noção, né? Às vezes tem crianças que têm medo porque às vezes a situação de casa ela é traumatizante, ela tem um problema de casa, então o se expor ali, ela acha que vai revelar ao falar as situações da casa dela. Então esses traumas das situações, os medos, né, que as crianças têm das situações extra sala de aula, muitas das vezes refletem-se naquela exposição, que aí o se expor ele tem muito a ver com a autoestima também. Então, quanto mais essa criança regular essa autoestima, né, e você trabalhar essa valorização da criança, momentos antes, dias antes das apresentações, fazer pequenos grupos para elas poderem falar, dialogar, isso vai mostrando a capacidade delas, né? Então, ela vai entendendo onde é que é o ponto que ela é capaz e uma coisa que o professor pode ajudar, né? Você tem habilidade nisso? Vamos estudar mais isso? Dar esse suporte também. Às vezes é jogado o menino para falar um negócio, ele tem a obrigação de estudar e aquela criança fica perdida, né? O professor não consegue dar esse feedback. Então, é esse termômetro que os professores têm que dar um pouquinho de auxílio durante esse processo.
Deixa eu também dar uma dica rapidinho, que já estamos atrasados, mas deixa eu dar uma dica. Coloque seu filho no teatro, sua filha no teatro. Não necessariamente eles serão atores ou atrizes no futuro, mas teatro é para a vida, gente. E ajuda muito no desempenho, na evolução da criança e do adolescente, tá bom? Coloquem no teatro. Aulas de teatro são fundamentais. Era para ser exigido matéria em todas as curricular, escolas. né? Era escola? Com certeza, com certeza. Eu não, enfim, depois eu vou falar do meu testemunho outro dia. Tem mais, né, Natan? Vamos ver mais um vídeo de uma telespectadora aqui do programa Telecultura. Libera o VT e vamos ver. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que assistem o programa Telecultura. Medo de falar em público pode ser transtorno de ansiedade? E o que fazer nesses casos? Isso. Sim, pode ser um transtorno de ansiedade, sim. Se você tem vontade de falar, se a vontade vem toda a vida e naquele momento da exposição trava, né, é um transtorno de ansiedade. Então a gente tem que descobrir como desligar, ou numa terapia, ou no acompanhamento psiquiátrico também. Aí eu entro de novo na quebrada de tabu. Psiquiatra não é para as pessoas loucas, são para as pessoas normais também. Normais, todo mundo é normal, né? Então, todo mundo do nosso meio precisa também, pode precisar de ir a um psiquiatra para regular alguma coisa, uma ansiedade. Então, não precisa ter esse tabu de dizer, eu não sou normal, eu sou aquilo. Então, vamos tentar esse cuidado, né? Se você acha que, eu não consigo me expor numa leitura, eu fui convidado para fazer uma leitura aqui na minha igreja e coisa e tal. Então, vamos lembrar disso, vamos lembrar que eu posso fazer aquela leitura, eu posso ir me expor e se eu tenho alguma paralisação, eu posso procurar algum profissional para me dar um auxílio de como me expor, como usar a tonalidade, como usar a minha respiração. Então, é possível trabalhar tudo isso. Obrigado, Elinaide Cabral, minha amiga, por ter enviado o vídeo. Deixa eu agradecer, acabei falando do teatro, esqueci de falar da minha amiga Mara Augusta, que é pedagoga também. Um beijo para você, muito obrigado, viu, Mara? E Elinaide também. Pronto, né? Foi, né, Natan? Eu acho que tem mais perguntas aqui no Facebook, mas não temos mais tempo, gente. Não temos mais tempo de jeito nenhum. Deixa eu só passar o seu contato. Quem quiser buscar mais informações sobre ansiedade e tudo mais, quiser fazer uma consulta com você, como é que ele encontra? Hoje eu estou atuando na Clínica Sorri, aqui na Senador, próximo... Clínica Sorri. Clínica Sorri, isso. E na clínica, sua clínica, que fica também todas na Senador, né? João, peraí, porque aqui, Edgley, nós estamos aqui para várias cidades do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Avenida Senador João Câmara, aqui na cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, viu? Mas, caso não conheça nenhuma das clínicas, você pode procurar no Instagram, edgley.campus, psicólogo, edgley.campus, né? Lá no psicólogo.edgley Campus. Desculpa. Não, peraí, calma, Edgley. Ansiedade aqui, ó. É porque a gente tá apressado. Ó, estamos apressados. Psicólogo.edgley Campus. Pronto. Lá no meu Instagram tem as clínicas onde eu atuo, né? Tem alguns vídeos também falando de diversos temas, né? Que a gente pode Natan, coloca aí o nome dele aí, por favor, novamente. Tá aqui em cima, ali em cima, tá aqui em aqui, cima. Isso. Em cima da Edgley tem um nome. Psicólogo.edgley Campus. Pronto, você procura lá, que aí você me encontra, pode conversar comigo lá por mensagem. Tem um link direto para o meu WhatsApp, se você precisar falar. Então, vai lá, conversa comigo, agenda um horário e a gente pode tirar algumas dúvidas e a gente pode marcar também um horário para ser atendido. Então, fica à sua disposição, tá bom, Pronto, gente? Então deixa eu passar aqui também as nossas redes sociais do Canal 10. Temos o Instagram, que é Telecap Canal 10. Temos o nosso Facebook, que é Telecap Canal 10. Temos o nosso canal do YouTube. Adivinha qual é? Telecab Canal 10. Acertou! Como é que pode, hein? As pessoas acertam assim. E tem o nosso site, que é o www.telecab10.tv. Edgley Campos, muito obrigado pela sua participação. E
Sempre que Edgley tiver um tempinho, ele estará aqui abordando outros temas fundamentais para a população, para a sociedade ter mais conhecimento. Nosso programa é voltado para a área cultural, mas claro que abrimos exceções para temas relevantes para a sociedade, tá bom? Saiba disso. Quer mandar um abraço para alguém? Isso, eu queria mandar um abraço para minha esposa, para meu filho que estão aí assistindo, né? Para todo mundo também que está assistindo, muito obrigado pela audiência, Pedrinho! Meus amigos, né, que estão aí. E agradecer também a você pelo convite, a Telecab também, por abrir sempre as portas, né, para trazer conteúdo sobre a psicologia, sobre a vida, que é importante, que também tudo entra na vida cultural. O ser humano ele é um ser cultural, né? Então ele precisa lidar com as situações de uma forma sadia. Então a cultura está envolvida com a ciência, com a saúde. Então parabéns e dar os parabéns pelo programa, né? O programa de sucesso, de renome, que traz muita cultura, né? Como você disse, esse programa ele vai além da cidade. Então isso é muito bacana. Obrigado mais uma vez, Edgley Campos. E vamos voltar com outro tema, gente. E aguardem, tem outros temas para serem abordados. Obrigado também você que esteve conosco até agora, você que é assinante da Telecab TV Internet, você que participou no Facebook, você que participou no canal no YouTube. Eu não pude ler porque o programa hoje foi bem corrido, mas bem informativo, tá bom? A gente se vê quando? Amanhã, a partir das 2h30 da tarde, ao vivaço, tá bom? Muito obrigado e tchau, valeu!